A doutrina paulina da justificação inclusiva e exclusiva. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série sobre a Carta aos Gálatas, finalizando esse momento da série onde a gente está estudando o livro Paulo, Vida e Pensamento, do teólogo luterano Udo Schnelli, tá bom? Então a gente está terminando esse momento da série nesse momento, o que quer dizer que a partir do próximo vídeo dentro desta série nós vamos começar a analisar o trabalho do James Dunn, que vai falar assim da nova perspectiva sobre Paulo e o que Gálatas quer dizer dentro dessa nova perspectiva. E a gente vai então agora terminar a nossa análise lendo das páginas 378 até 380 aqui do livro do Udo Schnelli, que é um teólogo luterano. Como eu tenho explicado durante essa série, nesse momento a gente não está necessariamente concordando com os autores que a gente está lendo aqui. O que a gente está fazendo é tentando entender como que diferentes estudiosos de diferentes tradições entendem a Carta aos Gálatas para que no final o Ezequiel possa oferecer as suas próprias conclusões a respeito de Gálatas, lá quando a gente chegar no final desta série, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá estudar o pensamento do Udo Schnelli. Ele diz o seguinte: apesar de estar condicionada pela situação, a doutrina da justificação da Carta aos Gálatas não está sem pressupostos na teologia paulina. Ou seja, Udo Schnelli está apontando para o fato que é o seguinte: Gálatas é uma carta que surge em um contexto histórico específico. Então existem ali judeus, aliás, cristãos de origem judaica, cristãos judaizantes, que discordavam da teologia de Paulo e tinham ido lá para a Galácia para, de alguma maneira, ou desfazer ou complementar aquilo que Paulo tinha feito na fundação da igreja na Galácia. Tudo bem? E aí Paulo escreve em reação a esse contexto e aí produz a Carta aos Gálatas. Entretanto, o Udo Schnelli aponta que não é por causa disso que a doutrina da justificação pela fé na mentalidade de Paulo é uma coisa assim que ele criou naquele momento. Não, ele já vinha falando sobre esses temas em outros contextos do seu ministério, e por isso ele já tinha pressupostos a respeito da doutrina da justificação pela fé, que ele simplesmente vai aplicar a situação específica na Galácia para ensinar lá sobre a justificação pela fé, não pelas obras e blá blá blá, né? Conforme a gente conhece do texto bíblico em Gálatas. Aí ele continua dizendo assim: dentro da teologia paulina, o tema da justiça está primariamente vinculado a tradições batismais. E aí ele cita 1 Coríntios 1, verso 30, capítulo 6, verso 11, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 em diante, Romanos 3, 25, Romanos 6, Romanos 4, verso 25 e etc. Esses textos desenvolvem uma doutrina da justificação sacramental ontológica. No batismo, o cristão individual é separado do poder do pecado pela força do Espírito e assim torna-se justo, de modo que pode conduzir no horizonte da parousia de Jesus uma vida que corresponde à vontade de Deus. Ou seja, o tema da justiça e da justificação ocorre em Paulo, segundo aqui a leitura do Schnelli, em comparação, em diálogo, vinculado às tradições batismais. Então, porque nós não somos justos, nós precisamos ser batizados. Então, porque nós não somos justos em nós mesmos, precisamos de Cristo. E aí você desenvolve uma doutrina, segundo ele diz, né, de justificação sacramental e ontológica, ou seja, o batismo é uma espécie de símbolo, uma espécie de sacramento, etc e tal, mas que também tem uma atuação ontológica, ou seja, na natureza da realidade. Ou seja, a pessoa é uma antes de ser batizada e ela é outra depois de ser batizada. E agora que ela é batizada, ela nasce de novo pelo poder do Espírito, e agora ela pode se conduzir na perspectiva de que Jesus voltará, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Agora já não está mais na era do pecado, e agora está na era da graça, justificado pela fé. Beleza? Legal. Aí ele continua dizendo assim: essa doutrina da justificação pode ser caracterizada como inclusiva, pois visa, sem critério de exclusão, a justificação efetiva da pessoa individual no batismo pela força do Espírito. Ou seja,
A pessoa que quer se tornar cristã, ela não precisa se tornar anteriormente membro de nenhum grupo, e que se ela assim não fizer, ela está excluída da capacidade de ser batizada e salva pela fé em Cristo. Inclusive, esse é um argumento central para Paulo dizer que você não precisa se tornar judeu, caso você seja um gentil, para depois se tornar um cristão. Por isso não precisa ser circuncidado e coisas do tipo, tá bom? Porque a fé em Cristo, ela é suficiente. E a doutrina da justificação pela fé é inclusiva. Qualquer pessoa de qualquer grupo gentil ou judeu que queira se tornar cristão pode ser batizado, tá bom? Aí ele continua assim. Também, ideias universais já se vinculam às tradições paulinas pré-batismais, aliás, às tradições batismais pré-paulinas. Também na carta aos Gálatas, a doutrina da justificação fundamenta-se, em primeiríssimo lugar, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A transformação do Filho, a participação dos crentes e batizados na força do Espírito, também formam em Gálatas, assim como em todas as cartas, o fundamento e a estrutura profunda da argumentação paulina. Então o que ele está dizendo é que não só em Paulo, mas também em tradições batismais pré-paulinas, já existe a noção de que as pessoas devem ser batizadas porque Cristo assim ordenou, porque Cristo morreu por elas e ressuscitou por elas. Então por isso existe uma tradição pré-paulina em termos batismais, que liga essa noção da pregação do evangelho, do arrependimento dos pecados e tal, com, né, a prática do batismo, e aí aquele que é batizado agora vai viver no Espírito, né? E tudo mais. Entretanto, isso também está presente em todas as cartas de Paulo, ou seja, cria o fundamento e a estrutura da argumentação de Paulo. Paulo parte do pressuposto que Cristo veio, morreu, ressuscitou, e você deve ser batizado em nome dele, e do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você poder andar no Espírito, na novidade de vida e tudo mais, beleza? Aí ele continua. Nessa base, Paulo procura conduzir o debate que lhe foi imposto sobre o valor e a importância da circuncisão e da observância da Torá como condição de acesso ao povo de Deus. O resultado de suas reflexões pode ser caracterizado como a doutrina da justificação exclusiva em pelo menos dois aspectos. Ou seja, já que os judaizantes imporam um desafio a Paulo em função aí das suas discordâncias, e foram lá na Galácia pregar um pouco contra, um pouco diferente do que Paulo pregava, então agora ele precisou pensar um pouco mais profundamente sobre a relação entre a circuncisão e a lei, e o batismo, e a fé em Cristo, e a salvação. E aí, além da doutrina da justificação ser inclusiva, ou seja, aberta a todas as pessoas que quiserem, ela também é exclusiva, em pelo menos dois pontos importantes. Primeiro ponto. Paulo exclui do evento da justificação qualquer possibilidade da cooperação da lei. Então, a lei não coopera para que a pessoa seja batizada, porque senão ela vai precisar conhecer e guardar a lei antes de ser batizada. Todavia, Paulo não exige dos Gálatas que conheçam e pratiquem a lei para que possam ser batizados. Para ser batizados, bastam que se reconheçam pecadores e que Cristo morreu pelos pecadores e ressuscitou dentre os mortos, e sejam dispostos a viver em novidade de vida, agradando a Deus, e está tudo certo, certo? Legal. Segundo ponto. Do mesmo modo, Paulo agora exclui os judeus e os judeus cristãos de ocuparem uma posição especial ramartológica motivada de modo histórico salvífico, ou seja, Paulo nega que o judeu ou que o judeu cristão esteja numa condição referente ao pecado melhor do que o gentil. Ou seja, cristãos não são melhores, aliás, judeus não são melhores que gentios. Assim como o gentil precisa ser batizado, o judeu precisa ser batizado, porque ambos são pecadores. Não há algo do tipo assim, o judeu está em vantagem soteriológica em comparação com o gentil. Não. Sem Cristo, judeus e gentios estão perdidos. E Cristo veio pelos judeus e pelos gentios. O gentil pode aceitar Cristo, o judeu pode aceitar Cristo. E, inclusive, judeu e gentil só podem ser salvos se tornarem cristãos e aceitarem a Cristo, dentro da mentalidade de Paulo. Por isso a doutrina da justificação é exclusiva. Exclusiva pela fé em Cristo. Beleza? Legal. Aí ele diz: a exigência da circuncisão também para gentil cristãos, levantada pelos judaizantes,
obriga Paulo a rescindir ao meio a convenção dos apóstolos e, num contramovimento, questionar fundamentalmente o significado da Torá também para os judeus cristãos. Ou seja, já que os judaizantes tentaram dizer que Paulo estava pregando heresia e engano e etc e tal, ele agora fundamenta que o que ele está pregando, mais cedo ou mais tarde, vai ter implicação não só sobre os gentios que se tornam cristãos, mas também sobre os judeus, porque se o gentio pode ser salvo sem ser circuncidado, crendo em Cristo, em tese o judeu também pode ser salvo sem ser circuncidado, crendo em Cristo, porque a justificação é exclusiva pela fé em Jesus. Aí ele continua. As tradições e ideias vinculadas ao batismo formam não só o elo teológico entre a doutrina da justificação inclusiva e a exclusiva. Paulo emprega conscientemente a função da criação da identidade que cabe aos rituais para estabelecer a identidade ameaçada dos Gálatas, ou seja, o judaizante tirava do rito da circuncisão a sua identidade. E sem essa identidade ele não poderia estar numa relação correta com Deus. Então Paulo se aproveita disso e diz, então é esse tipo de coisa que cria a nossa identidade com Deus. Então o Gálata está tudo bem, porque ele é batizado, ele passou por um ritual no começo da sua trajetória, e agora ele é cristão, não precisa ser circuncidado para ser batizado e se tornar cristão. Aí ele continua, dessa maneira, ele protege a doutrina da justificação exclusiva, embasada numa antropologia radicalizada e numa compreensão universal de Deus e de uma abstração que abre mão do mundo, ao indicar o batismo como o lugar onde se pode experimentar a atuação salvífica de Deus, em Jesus Cristo, na particularidade da própria existência, onde se forma a nova identidade. Ou seja, Paulo protege a sua visão sobre a doutrina da justificação numa antropologia radicalizada. Ou seja, ele radicaliza a existência do pecado entre os gentios e entre os judeus. Ele não exclui os judeus, por isso que ele é mais radical, vamos dizer assim. E aí, nesse aspecto, o batismo é esse lugar onde você experimenta a salvação, de onde você tira a sua nova identidade, e que também envolve uma abstração que abre mão do mundo, ou seja, é um ritual, é uma abstração, onde você vai ali ser sepultado nas águas e levantar para uma nova vida, que simboliza, né, você estar rejeitando o pecado, o mal e o mundo, e nascendo para essa nova vida da justificação, da salvação e etc e tal, tá bom? Aí ele continua, a atuação de Deus como justificação do pecador pela fé, postulada na doutrina paulina da justificação exclusiva, precisava ser posta numa relação com a realidade do ser humano. Isto é realizado pelas tradições batismais, ou seja, o batismo não pode ser só uma teoria, ele tem que ser uma prática, você tem que ir lá e mergulhar na água realmente, entendeu? E ele assim, ele define o batismo como o lugar onde Deus permite ser encontrado e experimentado. Quem não foi batizado não encontrou e não experimentou Deus. Além disso, as tradições batismais protegem a doutrina da justificação exclusiva do perigo da indiferença ética, pois nomeiam o batismo como o lugar e o meio da atuação experienciável de Deus como perdão dos pecados e dedicação da justiça na força do Espírito, a qual deve corresponder. Ou seja, por que é importante a gente se batizar? Porque o batismo envolve um compromisso ético. Porque se você está recebendo o batismo para o perdão dos pecados, você não pode sair do batismo para ser o mesmo pecador de sempre. Ainda que você nunca vá deixar de ser um pecador em última instância até a sua glorificação, deve haver uma diferença entre você antes do batismo e você depois do batismo, no que tange a sua experiência com o pecado, tá bom? E aí, por fim, o último parágrafo. A justiça de Deus pode ser um poder que determina o ser humano, somente quando ela é um ato que o ser humano pode de fato experimentar. Ao revelar-se ao ser humano no batismo, Deus se apodera dele e o coloca dentro da nova existência em Cristo. Dessa maneira, as tradições batismais servem a Paulo para a verificação de afirmativas fundamentais no horizonte da experiência da comunidade. A atuação salvífica universal de Deus, fundamentada no evento Cristo, é desse modo protegida contra o perigo de ser uma realidade postulada, mas não experimentável. Isso é uma coisa bem interessante, bem extraordinária. Primeiro de tudo, vamos lá. A gente tem o perdão dos pecados no batismo e a gente renasce para uma nova vida. Assim, o batismo ele não é meramente, vamos dizer assim, uma teoria.
Nossa, existe uma teoria. Jesus mudou o mundo. Mas como é que você experimenta essa teoria? Olha para o mundo parece que não foi transformado. O que mudou? Não mudou nada. O que você consegue experimentar em termos dessa transformação do mundo que Jesus Cristo fez? Nada. Agora, se você, ao entender quem é Jesus e que você é um pecador e que ele morreu por você e ele ressuscitou e etc., você vai lá e você é batizado em nome disso, o seu mundo muda, porque é você antes do batismo e você depois do batismo. Por isso a experiência com Deus ela tem que ser algo não meramente teórico, mas algo prático. E assim o batismo cumpre essa função, e também não só o batismo, né? A vida na comunidade, a Santa Ceia, o lava-pés, a pregação do Evangelho, são realidades que trazem o reino de Deus para a realidade da nossa vida, não meramente como uma teoria. Ou seja, antes o Ezequiel vivia lá, sei lá, devotado ao sexo, à música, às drogas, ao pecado, ao mal, às coisas ruins. Agora o Ezequiel é batizado, ele é dedicado a estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia, pregar o Evangelho, tentar viver da melhor forma possível o amor, a fé, a verdade, no contexto dos seus relacionamentos, da sua vida de uma forma meio que geral. Ele erra, ele é um pecador, mas ele não é como ele era antes. Por quê? Porque ele experimentou e ele experimenta na prática o reino de Deus, a salvação, a justificação pela fé. Entendeu? Basicamente é isso. E é importante que essa realidade seja também histórica para que ela não se dilua em meramente tipo uma teoria, uma fantasia, uma novela, uma historinha da carochinha que não tem nenhuma implicação prática na realidade, na vida e na história, tá bom? Então eu termino aqui as minhas considerações em relação ao Udo Schnelli. Eu discordo de várias coisas que ele pensa, concordo com a maioria das coisas que ele pensa, acho que foi bem interessante aí para quem fez essa jornada de estudo desse tema no que tange ao Udo Schnelli. Não é o meu autor predileto, mas é um dos autores que eu respeito muito. No próximo vídeo a gente vai começar a falar de um autor que eu gosto um pouquinho mais do que do Udo Schnelli, que é do James Dunn e da Nova Perspectiva sobre Paulo. Até lá, um abraço.